Sakamoto, eu vou só mostrar os bastidores. Ele tá aqui com esse laptop. Enquanto ele tá falando, eu vou ficar na frente do Mairovich. Ele tá tic, 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 tic. Aí você põe na tela. Põe na tela a coluna do Sakamoto que ele acaba de publicar, com dados, com entrevista. É isso. Bolsonaro, como é que é o título aí, ó? 51% do ato em São Paulo quer Bolsonaro com tratamento diferente de quem foi ao 8 de janeiro. Mas aí tá diferente na chamada da home. Mudaram o teu título. Não, isso aí é outra. É outro texto ainda. Você fez 2 textos enquanto você estava aqui? Do meio, esse aí. Que é isso, Sakamoto? Entendeu? Aí depois falam da inteligência artificial. Não precisa, Sakamoto, nem precisa de um negócio desse. Mas conta, essa pesquisa é interessante. Vamos falar sobre essa pesquisa. É uma pesquisa feita entre os manifestantes desse domingo. Exatamente, Fabiola. O que acontece é o seguinte, o mesmo grupo, né, lá do SEBRAP, da Universidade de São Paulo, da ONG Mora em Como, coordenado pelos professores Pablo Hortelado e Márcio Moreto, aquele mesmo grupo que tinha feito aquela contagem, que chegou a 45 mil pessoas na Avenida Paulista, e antes que comece a briga, 45 mil pessoas é bastante gente, tá, gente? Não precisa ficar chateado, não. Aqueles 45 mil pessoas, na hora que eles fizeram aquela contagem, eles também fizeram o quê? Um trabalho estatístico. Entrevistaram centenas de pessoas que estavam lá e com uma margem de erro de 4 pontos, né, chegaram a esses dados, né? 51% defendem um tratamento diferenciado entre os manifestantes que participaram do 8 de janeiro de 2023 e as lideranças políticas. Daí, outros 44% defendem que ambos os grupos deveriam ser tratados da forma igual. Aí eu conversei pelo Zap com o professor Pablo Hortelado, que ele falou ele falou exatamente isso, esse é o ponto principal na avaliação dele, que a maioria acredita que não deva ter um tratamento, que Jair Bolsonaro, os generais, o almirante, os civis, elencados como lideranças que teriam articulado essa tentativa de golpe, não devem ter o mesmo fim, o mesmo tratamento que os manifestantes comuns nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, lá na Praça dos Três Poderes. Ou seja, o que o Hortelado está colocando aqui? Ele mostra que isso está em desacordo com o próprio projeto de lei da anistia que está tramitando na Câmara dos Deputados e que nasceu com a ideia de perdoar aqueles que participaram dos atos golpistas, mas com o tempo foi esticando, para valer até o pessoal que participou de ações golpistas desde outubro de 2022. E tem alguns até falando antes. Ou seja, para quê? Para pegar também as ações relacionadas a esse grupo que tem Jair Bolsonaro entre os participantes. Então, o que acontece? O pessoal que estava no ato, 51%, fala não. Quem estava no 8 de janeiro é uma coisa, quem era liderança é outra, né? Quem liderança tem que ser tratado de outra forma. E outro dado interessante que o Hortelado destacou, né, nesse levantamento é que o apoio a uma anistia ampla, que inclua também quem participou de violência e vandalismo, tem apoio apenas de 46% da manifestação, ou seja, menos da metade dos manifestantes apoiam uma anistia ampla. Eles falam, não, quem quebrou coisa, quem dilapidou patrimônio, etc., tem que ter um comportamento diferente, tem que ter um tratamento diferente com quem quem estava lá e não depredou nem quebrou nada. E aí, só para o pessoal ter uma ideia, a pesquisa é bastante interessante, dá uma olhada na coluna depois, mas os dados estatísticos de quem estava na manifestação, Fabiola, são bastante representativos. 67% homens, 72% brancos, 75% ensino superior completo e incompleto, acima de 5 salários mínimos, 50%, 51% entre 45 e 64 anos. Né? Então, e que se dizem conservadores ou muito conservadores. Ou seja, homem, branco, rico, com educação superior. Esse era o pessoal que estava na Paulista. O professor Mairovich quer comentar. Fala, professor, o que o senhor achou de interessante nesses dados dessa pesquisa? Olha, meu lado é sempre técnico. Veja, Sakamoto, em razão disso que você colocou, tem um dado a mais que me parece extremamente interessante,
Por quê? Porque essa manifestação, esses 51% que falam em tratamento diferenciado, o que eles querem? Eles querem o cumprimento da lei. Está na lei que o tratamento tem que ser diferenciado. Quando a lei diz que as penas têm que ser individualizadas, ou seja, vista a pessoa, a sua responsabilidade, as circunstâncias, as consequências, as posições, quem tinha posição de mando, quem é um intelectual, tudo isso leva a uma individualização. E nessa individualização, e que se está querendo, e que o povo sente, o que diz isso à luz da individualização? Que é evidente que os cabeças, os líderes, e acima de tudo o beneficiado, que era o Bolsonaro, o líder dos líderes, deve ter pena, mas muito, muito mais grave do que os magrinhos, daqueles que foram usados como massa de manobra. Bom, a mesma coisa... Pode falar, professor. A mesma coisa se concluiu com o pessoal que participou do 8 de janeiro. O que foi como massa de manobra. Evidente que eles devem ser punidos pelos danos, devem ser punidos pela quebradeira, mas deve-se, evidentemente, se pensar numa consunção, em crime meio e crime fim. Veja, para o bando de magrinhos, bando de magrinhos, o que significa golpe de Estado e violação ao Estado Democrático de Direito? É a mesma coisa. Então, isso deve ser fundido. Então, aí está a sabedoria popular escancarada nessas pesquisas.